Olá, boa tarde, alunos e alunas. Bem-vindos a mais uma aula aqui do GTUSP. Desculpa, hoje nós vamos começar a nossa quinta aula de redação. E o que nós vamos ver nessa quinta aula? Nós vamos falar sobre coesão, vamos falar sobre coerência e vamos falar também sobre a coletânea de textos que os vestibulares e as provas oferecem aos candidatos para eles produzirem o texto, ok? Então, lembrando, meu nome é Rogério, eu sou professor de redação de vocês e vamos começar agora a nossa quinta aula. Nós vamos começar então falando sobre coesão, ok? Antes de entrar especificamente na definição de coesão, aquela definição que nós temos quando nós estamos escrevendo um texto, eu trouxe a definição de coesão como um todo para quaisquer outros ambientes, quaisquer outros usos. Coesão diz respeito à conexão, à união harmônica entre elementos de um conjunto, quaisquer conjuntos, ok? E quando nós estamos falando especificamente de coesão no nível do texto, né, também chamada de coesão textual, a gente está falando dessa conexão, dessa união harmônica, quando se refere à união dos elementos do texto escrito, ok? Então, coesão textual diz respeito à ligação interna do texto dos elementos que esse texto tem, ok? Então, um texto coeso, né, uma boa coesão textual, um texto que contém coesão textual é um texto que tem uma correta ligação ou uma correta conexão entre os seus elementos, entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos, ok? Então, a palavra-chave para a gente entender o que é coesão textual são essas duas palavras aqui: ligação e conexão, ok? Então, sempre que você ouvir falar em coesão textual, você vai pensar num texto e nas ligações e nas conexões que os termos desse texto têm entre si, ok? Vamos agora observar uma tirinha, né, do personagem Armandinho. Tem aí 3 quadrinhos na tela. No primeiro quadrinho a gente vê o Armandinho, né, que é esse menino. Ele está olhando para um monte de ovos de Páscoa que estão pendurados e dá para ver aí as pernas de uma pessoa adulta que parece ser o pai do Armandinho. E o que ele fala no primeiro quadrinho? Ele fala assim: nunca vi tantos ovos de Páscoa na minha vida. Aí no segundo quadrinho o homem pergunta: vai pedir um desses para o coelhinho? E o Armandinho responde: acho que eu não ganharia. E no último quadrinho ele continua: trancaram o coitado numa gaiola de novo lá na escola. Ele deve achar que eu sou cúmplice. Ok? Então essa é a tirinha do Armandinho. E a gente vai observar que a expressão desses, quando o Armandinho diz a palavra desses, está aqui, ó, no segundo quadrinho. Quando o pai pergunta: vai pedir um desses para o coelhinho? Essa expressão, essa palavra desses, relaciona algumas ideias que estão presentes na tirinha e evita que a pessoa precise repetir de novo a expressão ovos de Páscoa. Por quê? Porque o Armandinho já disse ovos de Páscoa na primeira tirinha. Ele falou: nunca vi tantos ovos de Páscoa na minha vida. Aí o pai dele poderia repetir: você vai pedir um ovo de Páscoa para o coelhinho? Ao invés de ele repetir a expressão ovos de Páscoa, para não ficar repetitivo, ele usa: vai pedir um desses para o coelhinho? Então, o pronome desses se refere, ele retoma aquilo que já foi dito no texto, no caso, ovos de Páscoa. Da mesma forma, outras expressões, como o coitado e ele, né, que nesse caso é o Armandinho que diz, ó, trancaram o coitado numa gaiola de novo lá na escola. E ele deve achar que eu sou cúmplice. Então, essas duas outras palavras, coitado e ele, também são usadas para evitar uma palavra que já foi dita. Que palavra que é essa? Coelhinho. Retomando, o pai pergunta: vai pedir um desses para o coelhinho?
Ao invés do Armandinho dizer trancaram o coelhinho numa gaiola de novo, para não repetir coelhinho, ele troca. Ele fala trancaram o coitado numa gaiola de novo e depois ele fala e ele deve achar que sou cúmplice. Ok? Então, tanto coitado quanto ele se referem, essas duas palavras se referem a um termo já dito no texto que é coelhinho. Então, o coitado e ele são expressões usadas para não repetir coelhinho. Porque uma das características de um texto claro, um texto bem aceito pelo leitor, é um texto que não tem muitas repetições. Eu vou reproduzir essa mesma tirinha, só que sem evitar as repetições, sem usar essas expressões que substituem termos já usados. Ou seja, eu vou fazer repetições. Olha como fica um texto mais cansativo, um texto mais chato. Nunca vi tantos ovos de Páscoa na minha vida. Vai pedir um desses ovos de Páscoa para o coelhinho? Acho que eu não ganharia. Trancaram o coelhinho numa gaiola de novo lá na escola. O coelhinho deve achar que sou cúmplice. Percebe que fica um texto ruim? Fica um texto chato de ouvir? Fica um texto repetitivo, cansativo? Por isso que existem esses recursos de usar expressões para não repetir um termo que já foi dito. Você se refere a esse termo que já foi dito ou que já foi escrito, mas de outra forma. E é isso que é feito nessa tirinha, né? As expressões desses, o coitado e ele, são expressões que retomam termos que já foram ditos. E esse tipo de termo que retoma, né, que traz de volta de uma outra forma um texto que já foi dito, são classificados como termos anafóricos, pois substituem termos já apresentados anteriormente no texto. Ok? Então, guardem essa informação, termos anafóricos, tá? Eles retomam textos já apresentados anteriormente. Ok? Então, vamos continuar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de textos com termos anafóricos. Vamos ao primeiro exemplo. A Joana mudou de curso. Os pais apoiaram nessa sua decisão e estão ao lado dela incondicionalmente. Nesse texto, né, as palavras na, sua e dela referem-se a Joana, ou seja, são palavras diferentes, mas que retomam a mesma ideia, o mesmo termo. Eu poderia dizer, a Joana mudou de curso. Os pais apoiaram a Joana nessa decisão da Joana e estão ao lado de Joana incondicionalmente. Mas a gente não quer fazer isso. Nosso texto fica ruim, ficar repetindo a Joana, Joana, Joana. Por isso que nós usamos termos anafóricos para retomar a Joana sem repetir a Joana. Então a gente usou apoiaram-na, o texto usou nessa sua decisão e ao lado dela. Então, quem os pais apoiaram? Apoiaram a Joana. A decisão foi de quem? Sua decisão. Decisão da Joana. E eles estão ao lado dela. Dela quem? Joana. Ok? É um recurso muito útil para tornar um texto coeso, né? Para não ferir a coesão do texto, mas também para não deixar um texto repetitivo. Mais um exemplo. Outro texto. O presidente conversou com sua base aliada para pedir ajuda na aprovação do projeto. Ele reforçou a importância de trabalharem unidos e pediu para que se deixe sempre claro que trata-se de uma ideia dele. Aqui é a mesma coisa. O termo principal é o presidente. E nós vamos ver outros termos que retomam o presidente, né? Sua, ele e dele referem-se ao termo presidente. Para eu não ter que ficar repetindo mais 3 vezes o presidente, 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 o autor do texto usou sua base. Né? A base aliada de quem? A base do presidente. Depois o autor escreveu, ele reforçou a importância. Ele quem? O presidente. E por fim, deixa sempre claro que trata-se de uma ideia dele. Dele quem? Ideia do presidente. Ok?
Percebam que sua, ele, dele, são formas de se referir ao presidente, termo que já foi dito, que já foi escrito no texto, mas sem repetir esse mesmo termo. Da mesma forma, como a gente viu no exemplo anterior, na, sua e dela também são maneiras de se referir a Joana sem repetir Joana novamente, ok? Agora nós vamos observar um outro texto e vamos observar um outro tipo de recurso coesivo. Eu vou ler o texto. Se quer um conselho, te digo isto. Vá lá e viva. Sorria, chore, dance, cante, namore, viaje o mundo, brigue, grite, se arrependa, se culpe, se perdoe, ame, case, tenha filhos, enfim, faça o que tiver de fazer. Afinal, você é livre e a vida que é uma dura 120 anos. Ou seja, a vida que é uma só dura 120 anos. Aqui, o caso é o oposto do termo anafórico que nós estávamos vendo no slide anterior. Aqui, o pronome isto, que está aqui, ó, logo no início, se quer um conselho, te digo isto, ele antecipa para o leitor algo que vai ser dito ou que vai ser escrito. Percebam que até o isto você não sabe o que isto significa. Se quer um conselho, te digo isto. Até aqui você não sabe o que é que isto é. Aí tem 2 pontos, que é o que vai explicar o que de fato o autor do texto quis dizer com isto. É tudo isso aqui, ó. Vá lá, viva, sorri, chore. Todos os imperativos que ele utilizou se referem ao pronome isto. Ou seja, nesse caso, ele faz o oposto dos textos anteriores. Ele antecipa. Se quer um conselho, te digo isto. O que é isto? Vá lá e viva, sorri, chore, dance, cante. Faça tudo isso que ele está te sugerindo fazer. Percebam a diferença? Aqui o pronome, o termo que vai fazer referência a alguma outra coisa vem antes da coisa propriamente dita. Nesse caso, portanto, quando, por meio de um elemento linguístico, prepara-se o leitor para algo que lhe será apresentado, esse termo ou esse elemento se torna um termo catafórico. Ok? Então, quando o termo retoma, quando você usa um termo para retomar algo que já foi dito, trata-se de um termo anafórico. Aqui é o oposto. Você vai usar um termo para preparar o leitor. O leitor ainda não sabe o que esse termo significa. Você vai ter que falar depois. Para isso, nós damos o nome de termo catafórico. Ok? Então, anafórico é um termo que retoma o que já foi dito antes. E catafórico é um termo que antecipa algo que virá depois. Aqui mais exemplos de textos com termos catafóricos. Vou ler o primeiro. Suas aulas contribuíram para o sucesso de diversos alunos. Palmas para a professora Carla. O pronome suas refere-se à professora Carla. Quando a gente começa a ler o texto e lê o suas, você ainda não sabe a quem se refere. Suas aulas contribuíram. As aulas de quem? A gente ainda não sabe. A gente sabe que o texto está nos preparando para alguém que possui essas aulas, alguém que ministrou essas aulas. Mas até aqui a gente não sabe. Suas aulas contribuíram para o sucesso de diversos alunos. Palmas para a professora Carla. Agora sim, depois de ter lido o texto até o fim, aí a gente sabe que suas se refere a Carla, a professora Carla. As aulas da professora Carla. Então, suas antecipa um termo que vai vir depois, que é a professora Carla. Um outro exemplo. Este foi o meu primeiro sucesso. Publicar um livro de minha autoria. Da mesma forma, este, aqui no começo do texto, o texto começa com a palavra este. A gente não sabe quem é este ou o que é este.
né? Este foi o meu primeiro sucesso. Aí vem 2 pontos que vai vir uma explicação. Aí sim, a gente fica sabendo que este, na verdade, o primeiro sucesso foi publicar um livro de minha autoria. Então, neste caso, né, o termo este refere-se à expressão ou à frase publicar um livro de minha autoria. E a gente só fica sabendo disso depois de concluir a oração. A gente só vai entender a que o pronome este se refere depois de termos lido a oração toda. Porque, como eu disse, né, o termo antecipa algo. Né? O referente desse termo catafórico ainda virá. Por isso que ele é um termo catafórico, porque ele virá depois. Este foi o meu primeiro sucesso. Este qual? Qual foi o primeiro sucesso? Publicar um livro de minha autoria. Ok? Então, suas, no exemplo anterior, antecipa a professora Carla e este antecipa publicar um livro de minha autoria. Ok? Nós vamos fazer um intervalo agora, vamos tomar uma água e daqui a pouco a gente volta.